A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Pedrão, irmão, agradeço muito, até porque agora você falou, tô indo, vou passar por aí, vamos fazer. E a gente estava até em pausa aqui, né? A gente não estava fazendo muito, porque a gente chegou no episódio 200. Parabéns. Né? E, porra, pra gente é um marco, né? Assim, a gente sabe o quanto... Acho que tudo que a gente coloca ali, primeiro vem a mentalização, o sonho, né? E depois a realização. O quanto é importante colocar muita energia, né, cara? A gente acreditar. E esse foi um projeto que a gente começou a fazer sem pensar muito, mas com muita intenção positiva. E, cara, porra, é impressionante como isso aí ecoa pelo mundo, porque hoje, agora, acabei de chegar de viagem também, tava em Los Angeles, e entra um cara no avião e vem falar comigo, né, elogiando o trabalho, do podcast. Muita gente fala da minha... Isso é muito comum, né, cara? Então, assim, fala, cara, como que isso chega, né? Vai pro mundo, né, essa mensagem. Exatamente. E o mais impressionante, eu não paro de repetir isso, é o quanto pequenas mensagens que a gente vai soltando aqui, de uma maneira muito verdadeira, ela transforma a vida das pessoas, né? Tem a capacidade de realmente impactar, principalmente positivamente. A gente já recebeu assim, relatos aí de pessoas que desistiram de até se matar, né? Porque escutaram algo que de certa forma impactou. Então, cara, assim, você... Acho que a gente já tem uma longa história, eu sempre falo isso, acho que você foi o cara que me introduziu a palavra, né? Porque eu não tinha escutado antes, né? E você foi o cara que falava muito, né? E era realmente uma coisa assim, muito fechada, né? E você já fazia parte desse negócio e hoje é uma grande referência, eu acho que para o mundo, né? Do jiu-jitsu. E tem um negócio que segue muita essência, com grandes valores, eu acho que assim, os princípios. E para mim sempre foi uma referência também muito grande em vários sentidos, como pessoa, seus irmãos também, e como negócio. Muito obrigado. Então, meu irmão, obrigado aí pela sua presença. É um prazer. Vamos com tudo para mais um. É um prazer, eu fico muito feliz de ser um desses 200, desses primeiros 200, e agora um dos primeiros dos próximos 200. Tá abrindo a porteira aí, né, meu irmão? Exatamente. Pô, a gente tava falando aqui um pouco em off, né, cara? E eu também tenho falado muito isso sobre o amadurecimento, né, do jiu-jitsu brasileiro ao longo desses anos, né? Eu também atravessei algumas gerações, né? Desde quando eu comecei ali por volta de 94, 95, estava ali quase me formando na escola americana. E cara, eu vi muita coisa, muita transformação, né? Do lado dessa consciência, né? Do que era realmente o jiu-jitsu, né? Em sua essência, enfim, na parte esportiva, né? Na parte, enfim, de defesa pessoal. E você é um cara que sempre fala muito, às vezes até eu me corrijo, é tudo a mesma coisa, né? Não tem essa divisão. Não, mas tem as suas expressões diferentes, claro, sim. Isso é inegável. Mas fazem parte de um todo. E talvez, cara, algo mais importante de todos, eu acho que para mim, cada dia fica mais claro, e por isso eu comecei, né, a investir mais num projeto de passar isso em diante, né, que foi quando pessoas, principalmente do meu ambiente profissional, começou a falar para mim que em mim existia ali algo que vinha da luta, que eles sentiam que vinha da luta, e muito a questão de respeito, a questão das atitudes, né, da confiança. Então,
E vinha uma força, uma energia que nem eu sabia que eu estava, de alguma forma, sendo moldado aquilo tudo ali, né? Então eu entendi que aquela minha formação ali tinha um valor muito grande para minha vida. E eu comecei a prestar mais atenção. E até um dia eu querer realmente trabalhar com isso. Até nesse grande propósito de ajudar as pessoas, enfim, de passar esse negócio adiante. E de novo, assim, pô, você é uma grande referência, foi para mim uma grande referência, principalmente no início, né, para ver, porque pô, a gente já se conhecia, né, eu vi um pouco da sua trajetória, né, a gente estudando junto, você saindo da escola, indo morar fora, e o projeto que você tem, né, o quanto você realmente consegue, né, implementar esse jiu-jitsu de vida, né, na vida das pessoas. Então, assim, e o quanto hoje o mundo do jiu-jitsu está indo para esse lado. E que bom, né? Que bom. Assim, que bom que a gente está amadurecendo para esse outro lado. Enfim, vendo agora indo pro seu olhar disso tudo, né, cara? Você de novo também que transformou, né, que atravessou essas gerações. Como é que você vê, né, esse caminho, né, que o jiu-jitsu tem percorrido e onde ele está agora, o ponto que ele está? Eu acho que, de uma certa forma, o jiu-jitsu volta à sua essência, que eu acho que é um caminho natural. Se você for na origem do jiu-jitsu, tanto quando os japoneses chegaram no Ocidente promovendo o jiu-jitsu, tanto os irmãos Gracie, que também no início da sua trajetória, você vai observar que eles sempre conectaram as técnicas de luta, de defesa, à filosofia. Sim. Sempre houve essa conexão. Eu acho que quando o jiu-jitsu se desconecta da sua filosofia, ele se torna perigoso e até negativo. Então, nós percebemos que há um movimento para novamente conectar o jiu-jitsu à sua filosofia. Algo que nós iniciamos lá atrás, criamos o 753, o código 753, exatamente com esse propósito, né, de ensinar aos nossos alunos a filosofia, porque nós, meus irmãos e eu, fomos privilegiados com dois mentores fantásticos. O grande mestre Hélio Gracie, que é um gênio do jiu-jitsu, e o nosso pai, também grande mestre de jiu-jitsu, mas também um médico. E essas duas figuras fantásticas nos ensinaram a filosofia do jiu-jitsu de forma muito profunda. Né? Porque o que é a filosofia do jiu-jitsu? É a busca constante pela saúde. Saúde, não só a saúde do corpo, mas também a saúde da mente e a saúde do espírito. Sim. Então, o 753 foi exatamente a nossa forma de ensinar os caminhos que levam à saúde do corpo e da mente e do espírito. Porque muitas pessoas falam em mente, corpo e espírito, mas a pergunta é como que o jiu-jitsu pode beneficiar? Eu acho que o seu podcast, de Exatamente. muitas maneiras, ele busca trazer Sim. essas respostas para os praticantes e para aqueles que assistem o seu programa. E eu acho que isso vem muito da sua essência. Eu te conheço desde garoto, né? E você sempre teve essa visão não só pragmática do esporte, mas também uma visão mais espiritual, mais aberta. E nós também sempre cultivamos muito a vida filosófica através do jiu-jitsu, como você sabe, desde pequeno, começando pela alimentação, a disciplina da alimentação, né, os valores morais, o controle da mente, que é algo fundamental. Sim. Né? Isso está muito conectado com a alimentação. Se você consegue controlar a fome, muito pouca gente consegue controlar a fome. Você consegue controlar o desejo de comer um alimento e você ter a disciplina de dizer, não, não vou comer isso porque não está na minha hora de comer, ou porque esse alimento não vai me fazer bem. Você consegue dominar esse impulso da fome, o céu é o limite. Você pode fazer qualquer coisa. Fora a importância, né? Eu acho também a dieta fala muito disso, né? Principalmente na parte digestiva, o quanto o alimento influencia no todo, Sim. né? Que não é, de novo, não é só na saúde física. Eu não vou ficar melhor fisicamente só, né? Tem toda uma parte
emocional ali, mental, que está muito conectada com o que você come, com o que você está colocando de alimento para dentro, né? Então, voltando para essa questão dessa visão até mais holística do negócio, tudo tá conectado. Sim, porque a gente vive através do nosso corpo. Sim. O nosso corpo é o veículo que a gente usa para viver. Então, se as nossas emoções, elas estão, quer queira, quer não, conectadas com o nosso cérebro. Há um componente físico Sim. que afeta o nosso humor, afeta a nossa paz de espírito. Sim. Né? A nossa paz de espírito, que é uma coisa espiritual, ela está conectada, Sim, inegavelmente, com o nosso corpo. Com a saúde. Então, a alimentação ela influencia todos os nossos órgãos, inclusive o nosso cérebro, os nossos hormônios. sim. Então, você não tem como separar isso. Realmente, uma pessoa, até a palavra enfesada, né? Fulano é enfesado. Sim. Está cheio de fezes, né? Porque realmente ele não está fazendo uma boa digestão da sua comida e isso afeta o seu humor. Sim. Então, não há dúvida que essas conexões são muito importantes. Se a gente busca paz de espírito, se a gente busca a calma, né, a paciência, a gente tem que pensar no alimento que a gente consome. Sim. Quando a gente fala da história, né, inclusive conectando para esse lado, do Oriente chegando aqui, né, enfim, trazendo, e você de novo, você é um cara muito estudioso nessa parte. Eu acho que de novo a gente olha muito nessa parte das técnicas, né, ou até de novo para a parte física, mas como que principalmente Hélio e Carlos se envolvem nessa outra parte, né, de trazer talvez essa questão toda da dieta e a parte espiritual filosófica. Sim. Né? Porque certamente isso ali também acompanhou o tempo inteiro a outra parte física técnica. Né? E como é que foi esse início? Da onde que eles buscaram essa fonte, né, de informação, de sabedoria, para primeiro acreditar muito naquilo ali, né, e depois passar adiante, principalmente para a família. Né? O grande mestre Carlos Gracie era um sábio. E ele alcançou essa sabedoria através de muito estudo. Ele era muito estudioso, ele tinha uma biblioteca e ele lia muito e sempre buscava as informações. Então, nós não sabemos exatamente quais foram os livros que ele leu, mas nós podemos observar que ele era um profundo conhecedor da filosofia do jiu-jitsu, da filosofia que era ensinada por esses mestres que vieram do Japão, inicialmente, ali no início do século XX, final do século XIX, início do século XX. E ele também estudou muito essa questão higiênica, vamos dizer assim, não só da higiene da limpeza, mas também a higiene. A palavra higiene vem da deusa da Grécia da saúde. Né? Então, os princípios higiênicos, os princípios da saúde, ele foi um grande estudioso disso. Né? Sem negar a importância da higiene. Isso foi algo muito importante que os japoneses também trouxeram, porque naquela época, na Europa, não se tinha o costume de tomar muito banho. Sim. Uma coisa que acontecia uma vez por semana e olhe lá. E os japoneses tomavam banho todos os dias. Né? Eles bebiam muita água também. Então, isso foi algo que chocou os europeus no início. E foi um ensinamento dos japoneses. Então, toda essa filosofia foi muito estudada pelo grande mestre Carlos Gracie, que passou isso para os irmãos. Os outros irmãos não deram muito ouvido a isso, mas o caçula, o grande mestre Hélio Gracie, que acreditava muito na orientação do irmão mais velho, ele aprendeu isso, abraçou isso e viveu isso, né, durante praticamente toda a sua vida. E nós tivemos o privilégio de aprender isso com ele diretamente. Mas eles eram profundos conhecedores dessa parte filosófica do jiu-jitsu, não só da técnica. Eles não separavam isso. E eles viviam isso. Não era uma coisa que eles simplesmente ensinavam. Sim. Eles até viviam mais do que ensinavam. Talvez esse tenha sido um problema. Né? Eles viviam isso com muita convicção, mas talvez não tenham sido muito exigentes no sentido de fazer com que os outros praticantes também seguissem esses preceitos.
22 years, national champion, undefeated, 2weight division, my weight, the open division for 22 years. I never lost a match. I never have my guard pass in competition, in training. I prove Hélio Gracie have the best technique in the planet. Well, nothing like 22 years undefeated in 2 weights. That's the first time I make this course online. I never been building before because I'm very strict in showing these techniques. It never be again. You don't lose this opportunity. Come train with me. Porque é impressionante, né? Eu tive a experiência com o Helson, eu lembro bem, a primeira que a gente teve, inclusive a gente viajou junto para Ubatuba, fizemos, né, o que a gente chama do Pure Experience. E em alguns momentos lá, ele falou da dieta, e ele falava assim, se for para escolher entre a dieta e o jiu-jitsu, eu escolho a dieta. Dieta é mais importante de tudo. Né? E o Rorion também fala isso também. Fala direto. Eu já falo um pouquinho diferente. Para mim, o regime alimentar é parte do jiu-jitsu. Sim. Eu acho que é parte. Porque qual é o objetivo principal do jiu-jitsu? Né? É você aprender a se defender. Essa é a razão principal que as pessoas buscam. Sim. Não só o jiu-jitsu, mas qualquer arte marcial. Sem saúde, você não tem como se defender. Sem saúde, você não se defende. Sim. Então, parte da defesa pessoal é você ter saúde. E a alimentação é um dos conceitos mais importantes para se ter saúde. Então, eu considero a alimentação uma parte fundamental do jiu-jitsu. Alimentação consciente, o que não quer dizer que você tenha que seguir a mesma alimentação que eu siga e que eu acredito. As coisas mais importantes é que cada ser humano, com a sua inteligência, escolha alimentos que aquele ser humano considere que sejam positivos para a sua alimentação, para a sua saúde. Eu acho que a gente tem que comer com consciência, de uma forma racional. O grande mestre Carlos Gracie chamava de regime de alimentação racional. Esse era o nome original do que hoje é conhecido como dieta Gracie. Regime de alimentação racional. O que é alimentação racional? É você comer com a sua razão e não com a sua emoção. O que é a emoção? É o sentimento de querer comer, a vontade de comer, a fome. Mas você não deixar isso te controlar. Você realmente comer aquilo que vai te fazer bem. Sim. E saber evitar todos os alimentos que não fazem bem. E ter força de vontade, como os irmãos Gracie chamavam isso, de controlar os impulsos que muitas vezes nos levam a destruir a nossa saúde através da má alimentação. Sim. E tem até, assim, falando ainda desse aspecto da alimentação, até a forma como você come, né? Eu não sei quem falou isso também, não sei nem se foi você, que o mestre Carlos, quando ia comer, ele ia pro seu cantinho e Sim. ficava quietinho comendo, para não... Porque esse nosso costume de ficar conversando e comendo ao mesmo tempo... Não é bom. Não é bom, né? Meu pai dizia, é melhor você comer um chocolate de bom humor do que uma maçã de mau humor. A maçã vai te fazer mais mal. Então, quando você está num estado muito nervoso, às vezes é bom fazer um jejum, não comer naquele momento, esperar acalmar. Sim. Porque a digestão não vai ser bem feita. Então, o estado de espírito durante a alimentação é muito importante. Então, é você ter um ritual do momento da alimentação. Aquilo se torna um ritual. Sim. Hoje em dia as pessoas comem no carro, beliscam, comem um pouquinho, botam uma castanha, mesmo que seja um alimento saudável, botam uma castanha na mão, joga na boca. Mas isso não era a forma como os irmãos Gracie se alimentavam. Eles tinham a hora de comer. Então, se você me oferecer uma comida super saudável, mas não tiver na minha hora de comer, eu vou te falar, não, obrigado. Não porque a comida não seja boa, mas não está na minha hora de comer. Então, existe a hora de comer. Porque você tem os intervalos digestivos, né, para dar tempo para o organismo processar. Sim. A comida e você não atrapalhar a digestão. E dar o tempo necessário de descanso para o organismo. Então, a gente sempre tem esse espaço mínimo de 5 horas, 4 horas e meia, 5 horas, dependendo do tipo de alimento, entre as refeições. Então, com isso, você não vai comer de vez em quando, você não vai beliscar, você vai comer, é o snacking, como se fala em inglês. Você vai comer na hora de comer. Você vai sentar na mesa e vai comer. E aquele momento é um momento sagrado. É um momento onde você vai se concentrar na comida, porque a Sim. concentração ela vai facilitar a digestão. Porque
Porque só de você sentir o cheiro da comida, só de você olhar para a comida, os sucos gástricos já começam a funcionarem, a trabalharem a seu favor. Então, quando você come distraído, quando você come com problema na mente, ou até reunião de negócios, almoço de negócios, normalmente isso não é muito saudável. Né? Exatamente. E faz parte muito da nossa cultura, né? Sim, Principalmente a sim. cultura ocidental, É verdade. né? Esse costume de sair, vamos sair para comer, vamos fazer uma reunião comendo, né? E esse desfoque mental, ele realmente ele atrapalha um pouco, né? Porque você está fazendo uma coisa sem estar presente. Isso. Né? A presença durante a Que alimentação talvez é muito seja, importante. né? Eu falo também, a gente fala muito sobre essa conversa hoje, assim, o quanto as distrações que a gente tem com o mundo tecnológico, né? Sim. E que não deixa a gente presente Sim. a cada situação que a gente está. Né? E eu acho que essa outra coisa de jiu-jitsu, de certa forma, é um momento ali do treino ou da aula, né? Você tá 100%, ou você trazer um ambiente de presença. Né? Acho que o quanto isso é importante para todo mundo que está praticando ali, entender que isso é importante. Né? Eu mesmo aqui, eu tento trabalhar muito essa questão até de, o que eu chamo de um pouco de regra dentro do dojo. Né? E por quê? Porque Eu acho traz a fundamental. presença. Fundamental. Né? Traz a atenção. Claro. Né? Exatamente. Então, porra, se o cara encosta na parede durante o treino, ele entra Não num é uma estado de postura- relaxamento. Exato. Né? Fora toda essa questão de postura de respeito e tudo mais, mas assim. Não, a postura da atenção Né? também. Porque você com uma... Muda a postura, muda a atenção, muda o foco. Sim. Né? Se eu estou numa boa postura, a chance de eu estar prestando atenção é muito maior do que se eu estiver encostado. Exatamente. Então, a etiqueta, né? A disciplina do tatame, ela leva principalmente a presença de espírito, a atenção. E o quanto, né, quando a gente fala de higiene mental, o quanto isso é importante, né, e que a gente não está percebendo. Né? Mas esse treinamento, como a gente estava falando um pouco de alimentação, mas esse treinamento mental, ele é super importante também. Então, às vezes, a gente vai adoecendo emocionalmente sem saber. Por práticas do nosso dia a dia, né? Por essa questão de não estar muito presente, estar sempre ligado a muita coisa. Daí quando a gente vai ver, cara, a gente não está se sentindo tão bem. Porque entra no estado é o que depressivo. você falou, tudo é conectado. A gente estava dizendo que a alimentação afeta as nossas emoções. E as emoções afetam a alimentação. E não interessa se a sua alimentação é boa. Se é uma pessoa estressada, uma pessoa que se irrita com qualquer coisa, pode fazer a alimentação que quiser. Você não vai ter uma boa saúde. Sim. Né? Então, a capacidade de controlar as emoções, de controlar o temperamento, de entender, porque muitas pessoas dizem, não, eu já nasci assim, eu sou uma pessoa estourada. E não entendem que através do treinamento é possível melhorar as emoções, se tornar uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais paciente. Sim. Mas é preciso uma intenção, um treinamento focado para atingir essa modificação do temperamento, que é algo muito difícil. Sim. Falando agora, você falou, né, da palavra defesa pessoal, e aí de novo conectando com esse nosso assunto, né, do todo, né, porque eu acho que quando a gente fala de defesa pessoal, ele vai muito além da parte técnica. Sim. Né? Por exemplo, agora a gente está falando de atenção, de presença. Olha o quanto isso é importante para uma situação. Né, de uma situação de agressão. E o equilíbrio emocional também. Exato. Porque a maioria das brigas começam por uma discussão boba. Cala a boca, não cala a boca você, não fala assim comigo. Isso. E aí o ego, e aí uma coisa que poderia ser facilmente evitada com equilíbrio emocional. Exato. Né, e com autoconfiança, porque o que o grande mestre Hélio Gracie sempre dizia? A autoconfiança dá ao indivíduo a capacidade de deixar para lá. Porque ele não tem nada que provar. Então, quando você não tem nada para provar, você fala, tá bom, meu amigo, um abraço, e vai embora. Sim. Agora, a pessoa que é insegura, ela tem a necessidade de provar, não só para si própria, mas para outras pessoas também. Então, ela vai acabar entrando numa briga, numa confusão, que às vezes pode levar até a morte, algo que poderia ser facilmente evitado. Sim. Outro dia eu dou aula para os elementos mais de elite das forças especiais militares dos Estados Unidos. Depois de uma aula, nós fomos almoçar. E aí nós passamos por uns 3 ou 4 indivíduos que estavam assim encostados no carro, no estacionamento, e os caras estavam bebendo e estavam escutando música alta e estavam
numa atitude de querer arrumar confusão. E, nesse momento, eles, não sei exatamente o que eles falaram, mas provocaram a gente. E eu percebi que, naquele momento, eu estava cercado de um grupo de pessoas mais preparadas e mais poderosas, né? Pessoas que têm o poder da violência. Sim. E eles riram e saíram andando. E aquilo foi uma lição para mim, que eu disse, olha esses caras, os caras mais poderosos, com o poder da violência, Sim. né? E não se afetaram. Sim. Então, essa capacidade de não se afetar com uma provocação é fundamental para evitar a briga, como defesa pessoal. Exato. Né? Assim como a atenção, que você disse que é fundamental também. Para mim, são os dois pilares principais de defesa pessoal, que acontecem sem contato físico. É a atenção plena, para você poder antecipar o perigo e até tomar decisões de não estar em um ambiente perigoso, se não for necessário, e o equilíbrio emocional, para você não entrar numa discussão boba que vai levar a uma briga, às vezes, desnecessária. E aí já entrando até no conflito também, se caso acontecer, quando você está mais preparado de novo emocionalmente, né, você vai conseguir, de alguma forma, cara, tomar as decisões mais assertivas. Porque quando acontece, de fato, também alguma coisa, cara, você pode, se você, enfim, entrar ali numa condição mental de raiva, por exemplo, você pode, meu irmão, matar um cara que, na verdade, você nem queria, né? Mas você perde tanto esse domínio emocional, você pode fazer um negócio que você fala assim, cara, eu extrapolei aqui o limite, né? Isso pode ter umas consequências. Sem dúvida. Então, assim, o quanto, né, de novo voltando assim, o quanto isso é importante, esse treinamento. Isso. Porque isso para mim, isso é a base da defesa pessoal. Né? Porque não adianta nem a parte técnica se você não estiver preparado emocionalmente para lidar com aquela situação. Aí você me pergunta, mas como é que treina isso? Exato. Tem vários exemplos. No trânsito, por exemplo. É muito fácil se irritar no trânsito. Sim. Quando o cara te dá uma fechada, quando o cara está muito devagar na faixa da esquerda, o que for. Então, você toma uma decisão consciente. Eu vou dirigir daqui até o meu trabalho e não vou me irritar nenhuma vez. Eu não vou deixar que as outras pessoas me afetem. Né? Porque não deveria ser uma surpresa. A gente sabe que o pessoal dirige mal. Sim. Tem muito barbeiro por aí. Né? Então mas a gente age como se fosse uma grande surpresa. Não acredito que esse cara me fechou. Pô, não acredita? Então, o que a gente pode controlar? A gente não tem nenhum controle dos outros motoristas. A gente pode controlar a nossa direção, a nossa antecipação, a nossa presença, para evitar, né, os barbeiros. Então, eu sempre acredito que a maneira que você dirige o automóvel, dirigir com calma, com movimentos suaves, não ser muito violento no volante, e você não se afetar e não se deixar irritar pela direção atabalhoada de outras pessoas, é algo muito importante e uma maneira muito fácil de você treinar diariamente. Sim. E isso vai mudando o seu temperamento e a sua maneira de lidar com as situações indesejáveis. Sim. Mas indo agora especificamente para a metodologia do jiu-jitsu, como que você, até no caso você mesmo, treina essa parte mais emocional, né? Assim, que é muito falado, inclusive, hoje nas grandes corporações e tal, é de inteligência emocional. Como é que a gente treina isso especificamente no jiu-jitsu? Eu acho que o jiu-jitsu é uma das formas mais eficazes de se desenvolver essa calma no caos. Sim. Né? Porque a gente pode ir a uma palestra e escutar teorias de como se conseguir isso, mas aí na hora H a gente não consegue, porque é uma reação instintiva. Sim. A gente não escolhe se estressar, a gente não escolhe ter uma crise, um ataque de pânico. Isso acontece fora do nosso controle. Então o jiu-jitsu, ele cria uma oportunidade, uma experiência prática
onde nós podemos nos encontrar em uma situação de abafa, uma situação de falta de ar, uma situação de desespero. Quem treina jiu-jitsu já sabe o que eu estou dizendo, já entende, porque já sentiu isso, né? Levando um amasso. E você ali aprende. Na primeira vez a gente vai bater. Sim. Não aguentei. Mas aí a gente pensa, puxa vida, eu bati, mas não tinha nenhum golpe ali, eu não fui estrangulado, eu bati pelo cansaço, eu bati pelo... Ah, não, mas eu quero melhorar. Então, na próxima vez eu já me lembro, olha, então já vou com uma estratégia. Eu vou controlar minha respiração, eu ensino os alunos a conta até 50. Fala assim, eu vou bater, mas eu vou primeiro contar até 50. Porque aí quando chega nos 50 já mudou a posição, alguma coisa já aconteceu, você normalmente não precisa nem bater. Então você vai trabalhando a mente para lidar com aquele momento de alta tensão. Sim. E de alta pressão. E quando você consegue fazer isso dentro desse tipo de pressão, aí você consegue aplicar isso de uma forma muito eficaz na vida, nos problemas do cotidiano. Agora, se você treina o jiu-jitsu, sempre que o teu aluno está por baixo, você grita, sai daí, sai, não pode ficar aí. Que é um treinamento que às vezes acontece pela competição, porque você está perdendo pontos, você fica ali, aí você está fazendo o contrário. Você está criando aquela sensação de eu estou apavorado, eu preciso sair daqui, meu Deus do céu, né? Eu viro de 4, eu faço o que tiver que fazer, mas eu empurro, eu uso força, mas eu tenho que sair daqui. Aí é o contrário. Uhum. Então, o jiu-jitsu é uma faca de 2 gumes. Esse treinamento ele pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Você pode deixar uma pessoa mais nervosa, mais afobada, com mais crise de pânico, com menos capacidade de lidar com os problemas da vida. Tanto é que, infelizmente, a gente vê grandes campeões de jiu-jitsu, muitas vezes são pessoas nervosas, pessoas que não têm um temperamento muito controlado. Né? Então, eu acho que tem que ser um treinamento específico de ensinar o aluno a, olha, não precisa sair, o cara montou em você, fica ali tranquilo, se defende, calma, pensa nos ataques, fique relaxado, porque se você estiver tenso, você não consegue, você perde a sensibilidade, então você não consegue sentir a intenção do outro. Então, o jiu-jitsu que eu aprendi com o grande mestre Hélio Gracie é um jogo de xadrez. E nesse jogo de xadrez você precisa sentir a intenção do outro para poder antecipar os ataques e eventualmente contra-atacar. Só que, como você disse no início do programa, o jiu-jitsu ele tem muitas expressões. Eu gosto de usar essa palavra, expressões. Fazem parte de um todo, mas ele pode ser praticado de maneiras diferentes, com propósitos diferentes. Então, eu acho que o jiu-jitsu ele passou por transformações. E uma transformação muito grande foi quando foi criado o sistema de ponto, com a formação da primeira federação. Porque antes disso, até a década de 60, não havia pontos no jiu-jitsu. Inclusive, os irmãos Gracie, Carlos e Hélio, eles rejeitavam os pontos. Eles diziam que uma luta só podia ser definida de 2 maneiras: desistência, bater, ou perda dos sentidos, apagar. Fora isso, não havia resultado, não havia vitória. E os japoneses que estavam no Brasil insistiam em aplicar o sistema de pontos, porque eles achavam que as lutas ficavam muito longas e monótonas e terminavam em empate. O Hélio Gracie empatou muitas lutas. Sim. Mas eles não aceitavam. Carlos e Hélio Gracie eram radicalmente contra decisão de jurados, pontos. Por quê? Porque eles entendiam que a essência do jiu-jitsu é a defesa. Defesa pessoal. É você não perder. E o sistema de ponto, apesar de ser um sistema pedagógico, né, quando a federação foi formada, eles desenvolveram, eu entendo bem a razão e a filosofia por trás do sistema de pontos. A ideia foi você criar, nesse sistema de pontos, um mapa educativo, né? Um caminho natural para a progressão técnica das posições no chão. Então, você, na época, eram 2 pontos para queda, passagem de guarda, na época, eram só 2 pontos, joelho na barriga, 3 pontos, quer dizer, você tem que, a passagem de guarda, você tem que sobrepujar um obstáculo, a guarda é um obstáculo, você ganha ponto por aquele feito de passar a guarda. Aí você melhora a sua posição colocando o joelho na barriga,
3 pontos. Aí você vai para montada, 4 pontos, e pega pelas costas com os ganchos 4 pontos, que você vai se aproximando cada vez mais da finalização. São as posições que vão te dar a maior chance de finalizar. Então você vê que há uma progressão. E de dominância também, né? Exato, de dominância. Essa é a palavra. Então você está estimulando o domínio. Mas a essência do jiu-jitsu nunca foi o domínio. A essência do jiu-jitsu foi a defesa. E essa regra de pontos, ela pune a defesa. Foi uma consequência não prevista, mas ela pune a defesa. Porque se eu me defendo, eu estou perdendo. Eu preciso atacar, eu preciso dominar. Sim. E quando você luta com alguém muito mais pesado que você, e essa era a filosofia dos irmãos Gracie, você usa a defesa e até às vezes você cede a posição. Por exemplo, eu estou com um cara na minha guarda. O cara é muito mais forte do que eu, ele sabe passar a guarda. Eu já sei que para evitar a passagem de guarda, eu vou ter que fazer uma força que eu vou acabar cansando. E aí vai ser pior. Então, eu estrategicamente deixo ele passar a guarda, porque eu confio na minha capacidade de evitar os ataques da atravessada. Sejam eles ataques de finalização ou até ataques traumáticos. Se o cara montar, eu também tenho uma estratégia defensiva dali, eu posso descansar e ir cansando o adversário, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque o cara vai ficando frustrado. Exato. Isso é impossível com a regra de pontos. Uma série de montadas, às vezes, é um trampolim para você, né, ir para cima. Ir pra uma... Então você deixa o cara montar, exatamente, você deixa o cara montar porque você, através do UPA, você pode chegar em cima. E às vezes da guarda, raspar pode ser mais difícil, principalmente se você está preocupado em não levar soco na cara, porque muitas raspagens expõem o rosto, né? Então qual era a raspagem tradicional? A tesoura. Tesourinha. Por quê? Porque é uma raspagem que você está com o joelho ali protegendo, o cara não Mantendo consegue te dar um soco. E quando o cara está querendo te dar soco, a tesoura é uma raspagem muito fácil de ser aplicada. Agora, quando o cara bota o peso para trás, aí já fica mais difícil. Aí você precisa buscar outras formas. Começa a querer entrar com o braço embaixo dele, mas aí expõe o rosto. Então, você tem esse jiu-jitsu, que é um jiu-jitsu voltado para a sobrevivência. Que é a essência do jiu-jitsu. O jiu-jitsu de ponta, ele é voltado não para a sobrevivência, é voltado para o domínio. Você conseguir o domínio da luta. E você dominar um cara muito mais pesado que você é difícil. Por exemplo, se o sistema de pontos tivesse sido aplicado, claro que era sem kimono, claro que era vale tudo, mas vamos aqui só fazer um exercício. Se o sistema de pontos tivesse aplicado, faixa preta, na luta Rickson versus Zulu, quem seria o vencedor? Zulu. Porque foi 10 minutos, primeiro round, e o Zulu deu a queda. Exato. Teria ganho de 2-0. Entendeu? Então, olha a ironia. O Hélio Gracie me falou, nesse sistema de pontos, eu teria perdido todas as minhas lutas. Apesar dele ter sido presidente da federação, mas depois ele percebeu que aquela regra não favorecia a essência do jiu-jitsu dele, que era a defesa. Ele falou, se esse sistema de pontos original da federação tivesse sido aplicado, eu teria perdido a maioria das minhas lutas. Eu não seria o Hélio Gracie hoje. O Royce teria perdido para o Severn. Então, por quê? Porque é um sistema de pontos que valoriza o domínio acima da defesa. Inclusive, ele pune a defesa. Porque se você ficar se defendendo, você vai perder. Então, apesar desse sistema de pontos ter tido um valor pedagógico importante, ele também traz essa consequência de você distorcer a essência principal do jiu-jitsu. E isso desenvolveu um jiu-jitsu mais de força, mais de domínio, que leva a uma prática menos suave. E que eu acho que vai levar a mais lesão, vai levar a um treinamento que faz com que o atleta não tenha uma longevidade, como era o caso dos praticantes originais. Você vê, o Hélio Gracie continuava treinando jiu-jitsu com 90 e poucos anos, se sentindo bem, não estava todo quebrado, não estava todo entrevado, porque ele fazia um jiu-jitsu muito mais fluido, muito menos força, porque você fazer força é que machuca. Né? Então, acho que são elementos interessantes de serem discutidos e um ótimo exemplo. Fala, galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo com alto nível. Hoje trago para você, em português, para o Brasil, a guarda diamante. Está na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo.
Os. Você tava falando, tava lembrando a luta do Hiron com o André Galvão, né? Sim. No Metamores, né, cara? Acho que é um ótimo exemplo disso. Perfeito, porque você vê que o Hiron, ele cede muitas vezes a passagem de guarda, ele fica se defendendo ali, e você vê que se fosse uma luta com ponto, ele teria perdido. Sim. Agora, daquele jeito, ele, tá bom, passou a minha guarda, e agora? O que tem? E em alguns momentos ali, quase que ele pegou ali uma chapa No de pé, final, né? eu acho que ele estava com uma certa vantagem. O E o André Galvão estava cansando. Começou a cansar. E ficou frustrado. Você vê na entrevista do André Exato. depois que ele estava frustrado. Porque ele não estava acostumado. Eu nem culpo ele, porque ele não estava acostumado com aquilo. Sim. Mas as pessoas falam, mas o Hiro não estava fazendo nada. Eu quero ver, deita, não vale sair, e deixa o André Galvão atravessar em você 10 minutos, eu quero ver se você não ser finalizado. Então, existe uma técnica de defesa muito apurada. Isso era uma coisa que o Hélio Gracie ele continuou desenvolvendo até os últimos dias da vida dele. E era através desse jogo de xadrez, de você saber antecipar o movimento do adversário, através do relaxamento, você poder sentir o que ele vai fazer. Então, existe a preparação do golpe. Então, você sentir essa preparação e anular ele antes dele ser executado. Porque aí não depende de força. E você vai frustrando o adversário, porque ele sente, caramba, eu não consigo fazer nada. Sim. Né? Das melhores posições de domínio. Então você fala, tudo bem, eu não estou vencendo, mas eu também não estou perdendo. E se eu estiver lutando com um cara muito maior do que eu, e eu conseguir não apanhar, não me machucar, eu atingi meu objetivo. Eu não preciso vencer. Eu estou satisfeito em não perder. Sim. Então esse jiu-jitsu de não perder, o Hélio Gracie, em diversas entrevistas dele, disse isso. Eu, quando entrava no ringue, eu não entrava para ganhar. Eu entrava para não perder. Essa mentalidade é impossível no sistema de pontos. Como é que você vai entrar no campeonato para não perder? Você já vai perder. Você tem que atacar. Você tem que, então, essa o conflito que existe entre o jiu-jitsu moderno e o jiu-jitsu original. E essa mentalidade, né, talvez é a que mais te dá confiança, né? Quando você sabe que você não perde. Exato. Perfeito. Mais do que você falar, eu vou ganhar. Exatamente. Porque você realmente não sabe. Quando você tem a consciência de que você se defende... A invencibilidade. Né? Isso é uma eu coisa... acho que essa que é a verdadeira autoconfiança. Exatamente. Que liga, inclusive, com a coisa de você ser pacífico num momento que você precisa ser. Claro, porque se você tá... Se a única forma de você lutar é dominando, você sabe no seu interior que contra um cara mais pesado e mais forte isso não vai funcionar. Sim. Então você procura ser o mais pesado e o mais forte de todos, mas você esquece que um dia você vai ficar velho. Né? Então, você saber fazer um jiu-jitsu que não dependa de força, não dependa tanto de força, dependa de técnica e de precisão e de antecipação, né, e de astúcia, e de flexibilidade, exatamente eu considero ser a essência do jiu-jitsu, e é o jiu-jitsu que nós trabalhamos na Valente Brothers, é o jiu-jitsu que nós acreditamos. Mas é dificílimo, porque o instinto é usar a força. Sim. Não existe nada mais contraintuitivo do que você falar para uma pessoa relaxar durante um combate. Mas quando você consegue alcançar esse objetivo, você se torna automaticamente uma pessoa mais tranquila, mais pacífica. Mais... E esse é o treinamento, né? O Fábio já também fala esse negócio do instinto nos mata, né? Assim, porque quando você começa a entender da técnica, você começa a ir para esse outro lado que é contra-instintivo, né? E aí você vai para esse lado do relaxamento, porque realmente o instinto te leva a fazer movimentos, né? Ou de força, ou que você expõe alguma coisa, né? E que, enfim... É uma conversa muito interessante, porque é o instinto, mas é um instinto forjado pelo nosso ego. Porque os animais, que são as maiores representações do instinto puro, eles são técnicos. Você fala muito isso também. Então, né? eu acredito que nós perdemos o instinto
original, que era a eficiência técnica. E nós, pela nossa inteligência, pelo nosso ego, nós acabamos criando um instinto que é prejudicial. E o jiu-jitsu, ele tenta trazer de volta o praticante para o seu instinto original. Isso é muito interessante, porque isso conecta muito também com a conversa também, muito assim, que do mestre Orlando Cani. Orlando Cani fala muito isso também, que a gente está cada vez se afastando mais do nosso instinto. Exato. Né? Instinto animal. Né? Faz todo essa sentido. coisa do animal. Exatamente. Isso é uma teoria que meu pai desenvolveu, de que todos os animais têm o instinto da defesa pessoal. Você vê a girafa. Toda girafa sabe usar o pescoço para dar aquele pescotapa, né? Usam o pescoço para se defender. Todo elefante sabe usar a tromba. Os tigres lutam de uma maneira, os elefantes. Todo cavalo sabe dar um coice. Sim. Você não precisa dar aula de defesa pessoal para um cavalo para ele saber dar um coice para se defender. Sim. Né? Da mesma forma, a natação. Quase todos os mamíferos conseguem nadar de forma instintiva. Você joga um cachorro na água, ele sobrevive. Sim. Nós, seres humanos, perdemos esses instintos, tanto da natação quanto da defesa pessoal. Então, nós acreditamos que aprender a nadar e aprender a se defender é uma reconexão com instintos valiosíssimos, e isso tem um efeito psicológico muito importante. Muito animal, essa conversa é muito animal. Voltando, né, para essa questão da dominância agora, porque você, inclusive, né, acho que a gente falou em off aqui um pouco, essa questão da especialização que vocês têm, inclusive com grupos de elite, do exército, da polícia. E em vários momentos, né, principalmente quem lida, né, com essa parte de segurança pública, principalmente, você precisa ter atitude de dominância, tá certo? Então, e o jiu-jitsu, ele também é muito eficiente para esse lado. Então, muito bom você ter feito essa pergunta. Porque se eu tiver a possibilidade de dominar, eu vou dominar sempre. Não é uma escolha. Mas se eu estou lutando com um cara 50 quilos mais pesado do que eu, vou dominar como? Como é que o Royce ia dominar o Severn? Sim. Possível. Como é que o Rickson ia dominar o Zulu? Se inventarem uma técnica onde o Rickson entra no ringue com aquele rei Zulu e vai lá e faz alguma coisa e domina ele, bota no chão, eu quero aprender essa técnica. Sem força? Eu quero saber isso. Eu não conheço. Eu conheço você ficar muito forte e aprender wrestling lá e botar o cara para baixo. Tudo bem. Mas vai fazer isso com um cara 50 quilos mais pesado que você? O Murilo, quando lutou com o Tom Erickson, ele ia fazer isso? Não tem jeito. Então, claro que o jiu-jitsu, ele ensina a dominar. Você derruba, monta e finaliza. Você acha que se amanhã um cara me agredir na rua, eu vou propositalmente botar ele em cima de mim e deixar ele montar? É óbvio que não. Isso é uma necessidade que acontece em situações específicas. E aí entra nessa questão que você falou muito bem, da conexão que você fez, do sentimento de invencibilidade com a paz de espírito. Sim. Então, para você se sentir invencível, você não pode pensar, eu só consigo lutar com um cara do meu peso. Mas se eu tiver com um cara muito mais pesado que eu vou ter problema. Então, qual é a grande mágica do jiu-jitsu do Hélio Gracie, que eu aprendi com o Hélio Gracie? É que você pode lutar até com uma pessoa muito mais forte que você, uma pessoa que você não tem essa possibilidade de dominar, mas ainda assim você tem recursos para se sentir invencível e não ser derrotado, e não se machucar, e não deixar com que aquele cara te domine. Ele vai dominar, mas que ele te finalize ou que ele te nocauteie. Então não é uma questão de opção, não é uma questão de escolha, é uma questão de que você não, é você aceitar, porque senão não teria. Por que tem categoria de peso em campeonato de jiu-jitsu? É porque eles sabem que o pequeno não vai ter chance praticamente com o grande. Sim. Então, é importante, essa pergunta é importante, porque eu não estou aqui dizendo que eu vou, numa briga de rua, deixar o cara montar em mim de propósito. Não é isso. Se eu puder manter ele na minha... vamos dizer que eu caia por baixo. O cara é muito mais forte, eu não consigo ir para cima, o cara me domine. Eu quero que ele fique na minha guarda, eu não vou deixar ele passar a minha guarda. Mas se o cara é um fera de passar a guarda, o que eu vou fazer? Sim. Eu vou tentar, mas se eu sentir que eu vou gastar muita energia com aquilo, eu vou deixar ele passar e vou me defender da atravessada. Sabe o que eu não vou fazer? Virar de 4 apoios.
Porque uma marretada na nuca, que é proibido tanto no jiu-jitsu esportivo quanto no MMA e qualquer esporte de combate, acaba. Sim. Imagina um cara de 30, 40 quilos mais pesado que você vira de 4 apoios, o cara te dá uma marretada na nuca, uma cotovelada. E aí é um pouco, né, a preocupação de quem só treina, talvez, um jiu-jitsu com a vertente esportiva, por exemplo. Né? E aí eu lembro, de novo aqui, de um professor lá da Cadepol, ele falou assim, cara, eu tenho muito problema com faixa preta de jiu-jitsu porque eles estão viciados em fazer movimentos que, porra, foge, né, enfim, da técnica de defesa. E esse é um deles, talvez, né? Quando você entra numa guarda tartaruga, né, que dentro de uma competição É bom, é eficiente. né? Se não fosse, tem ninguém usava. exato. Mas numa situação talvez real ali, né, cara, de uma agressão, ela pode te levar para enfim. Então, existe uma incompreensão em relação ao treino na Valente Brothers. Né? Quem já foi lá sabe, mas quem não foi, às vezes especula. Alguns pensam que não tem rola, que não tem treino. Claro que tem. Jiu-jitsu sem rola não é jiu-jitsu. E defesa pessoal sem treino com resistência não é defesa pessoal. Sim. Tem que ter o treino com resistência, tem que ter a competição. Uhum. Né? Eu sou a favor da competição. Mas a competição não precisa ser feita com ponto. Então, na academia, você praticamente não vai ver um aluno nosso virando de 4 apoios. Nunca. Porque é algo que é ensinado. Você jamais vai ver alguém pendurado na guarda. Ninguém vai deixar o outro levantar do chão. Mesmo que a gente, obviamente, não vai permitir o bate-estaca, porque é uma coisa que pode, né, inutilizar um parceiro de treino. Sim. Mas no momento que você levanta o cara do chão, que é isso? Não deixa não, o cara vai te dar o bate-estaca. Entendeu? Então você já aprende a não deixar ninguém te levantar do chão. Se o cara te levanta do chão, é quase que bateu, começa de novo. Perdeu. Entendeu? Se eu te levanto acima da linha da minha cintura, acabou a luta. Você deu mole. Sim. Entendeu? Então, muitas das posições de raspagem... por exemplo, outra. Eu estou em pé para passar sua guarda e você senta. Uhum. Que é uma coisa muito comum no jiu-jitsu hoje em dia. Sim. Isso é totalmente contra os princípios originais. Porque eu chuto sua cara. Sim. Então, qual é a guarda original? Deitado, com as pernas encolhidas, prontos para chutar. Agora, quando eu estou deitado, fica um pouco mais fácil você passar. Uhum. Então, para evitar isso, eu sento. Mas lá na academia, não. Porque como a gente não tem nenhuma preocupação com ponto, apesar deles não estarem chutando e dando soco, é muito mais fácil de você manter os princípios. Sim. Então, ninguém senta na Mas guarda. mesmo a sentada da levantada técnica, que é uma sentada um pouco mais lateral, em base. Não, mas para levantada técnica, você tem que criar distância. Sim. E aí você senta com aquela posição assim. Exato. Mas não é disso que eu estou falando, aquela sentada assim, Uhum. com as duas mãozinhas na frente, para tentar pegar a perna, para tentar pegar a lapela, para tentar fazer pegada. Isso não, porque daí você leva um chute na cara. Outra coisa é eu dar pedalada, afasto, fico em pé e levanto para trás. Isso é para você ficar em pé. Uhum. Essa sentada sim, com chute, ainda tem o chute para afastar. Sim. Mas se fizer mesmo essa sentada de muito perto, eu já vi lutador levando chute. Sim. Realmente, você está na distância ali, o cara vai poder. Exato. Falando, inclusive, né, a gente está falando muito dessa questão da diferença de peso de força. Né? E eu acho que aí entra um ambiente que eu acho legal a gente falar também, até porque, de novo, eu acho que você é especialista na questão da defesa pessoal feminina. Sim. Né? Da mulher. Sim. Porque a gente vê, cara, um homem com a mulher, a diferença de força, principalmente, é gritante. Né? E entra, trazendo de novo aquela questão emocional, entra muito o lidar nessa parte emocional também, porque quando é uma mulher e um homem, né, e entra ali num conflito de agressão, até às vezes de uma violência, de um estupro, cara, é muita guerra emocional também, né, rolando. Sem dúvida. E essa parte emocional é fundamental. Eu fico muito feliz com a quantidade de mulheres hoje em dia que estão começando a ensinar. Porque eu acho que uma mulher ela tem condição de entender esse lado emocional da mulher melhor do que um homem. Apesar que nós estudamos muito isso, conversando com as mulheres, ensinando as mulheres. Mas eu, né, na academia, lá na Valente Brothers, a gente já tem várias alunas faixa preta, mulheres, professoras, dando aula na academia.
Então, em tempo integral, já temos mulheres professoras, faixas pretas. Então, eu acho isso fundamental. E também a confiança que uma mulher que faz jiu-jitsu deve ter de que sim, é possível. Porque muita gente acha que não é impossível. Não, a mulher não tem como se defender de um homem. Tem sim, nós já vimos exemplos disso. Tem vários vídeos na internet, Sim. lutadores de jiu-jitsu se defendendo contra homens. Inclusive, teve uma lá em Arizona, no aeroporto de Arizona, uma aeromoça, inclusive aluna do Gustavo Dantas. Ele fez o curso conosco e ele ensina as nossas técnicas do Fighting Foundations lá na academia dele. E essa moça pequenininha, não pesa mais de 50 quilos, e ela caminhando no aeroporto de noite, você chegou de um voo, um cara do nada vem por trás para agredir ela. Já manda logo um soco. Ela, graças a Deus, não estava com fone de ouvido. Ela vira logo antes dele dar o soco. Ela bota as mãos para cima. Faixa azul. Ela de salto, com uma mochila nas costas, então ela se desequilibra, cai para trás. E qual é a reação normal? E por isso que me preocupa muito essa guarda sentada. Qual é o instinto do ser humano que nunca treinou? Aí o negócio do que o Fábio Gurgel fala, que você falou do instinto. É sentar. Que é a pior coisa que você pode fazer. Você tenta sentar, você leva um chute na cara. O que essa moça fez? Ela deita, dobra os joelhos e o cara tenta circular. Tem isso na internet, no YouTube, no Valente Brothers tem. E ela circula com o cara e o cara tenta dar um chute e erra. E aí o cara vai tentar pegar, ela com salto, ela dá uma pedalada, pega no queixo do cara. Pim! O cara se afasta, não quer brigar mais. Não nocauteou ele, mas ele já sentiu aquilo. Ela levanta em base, com as mãos pro alto, o cara pega tinha um negócio de limpar as mãos de álcool gel, um stand de álcool gel, ele taca o álcool gel nela, meio que pega nela assim, ela cai de novo, levanta de novo, joga mais uma lata de lixo nela e vai embora. Mas com a raiva que ele estava e com a agressividade que eu vi na situação, poderia ser facilmente uma situação parecida com essa que houve dentro do elevador há pouco tempo. Sim, que exato. O cara deu 60... Ele poderia ter feito isso, mas ela conseguiu se defender com as pernas, deitando e chutando. Então a guarda é fundamental. E aí eu ligo, desculpa interromper, mas eu ligo, aí voltando para essa coisa do instinto, um pouco dos animais se defendendo. Sim, né? Sim, o gato, ele nunca quanto dá é importante as pernas, né? Como um elemento ali importante de você conseguir ter alavanca para afastar e, enfim, e gerenciar a distância. Porque muita gente acha o seguinte, não, você não pode botar... Ele fala assim, a mulher pode se defender de um homem, pensa na seguinte situação, uma mulher com casca grossa num ringue de MMA para fazer uma luta de MMA. Claro que não é disso que a gente está falando. Sim. A gente está falando da defesa pessoal, que tem uma dinâmica diferente. Né? E claro que, mesmo com treinamento, qualquer um está sujeito a perder uma briga. Eu, você, qualquer um. Sim. Uma mulher, não importa. Pode, de repente, tomar um soco e desmaiar. Isso, né? Quem briga está sujeito a isso. Mas não há dúvida que uma mulher treinada tem uma chance muito maior de se defender e de sobreviver a um ataque do que uma mulher que não saiba nada. Sim. Né? Então... Exatamente. Talvez o importante aí ela é trazer a consciência do que realmente é uma agressão, né, também. E esse é o nosso programa. Porque se a gente tem essa consciência, eu falo muito isso também, quando a gente começa a entender o que é lutar, a gente também evita por causa disso. Porque a gente sabe o quanto é ruim. Exato. Né? Exatamente. E quando uma mulher que entrou e começou a fazer algum tipo de arte marcial, e ela acha que agora, a partir de agora, ela já sabe um pouco mais e ela, agora eu posso enfrentar uma briga, né? E eu acho que é muito pelo contrário, né? Assim, eu acho que a gente começa a colocar consciência que a gente... É difícil, cara. É muito interessante muito o que você difícil tá falando. brigar. Tem toda a razão. Mas aí entra no equilíbrio entre o falso senso de segurança e o que você está falando. Exato. Que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? O aluno vem, aluno ou aluna, não importa, faz algumas aulas, já se acha invencível, acha que vai sair na rua e vai brigar e vai se dar bem sempre. Não é isso. Sim. Mas a gente também tem que tomar cuidado com o que eu chamo de, isso é uma teoria minha, que é o falso senso de insegurança, que muitas vezes o jiu-jitsu cria. Por quê?
Porque você sempre luta com quem sabe. Então sair da montada é dificílimo. O cara Passar sabe. a guarda é dificílimo. Tudo é difícil, porque você está sempre lutando com pessoas que sabem jiu-jitsu. Sim. Então você perde um pouco da confiança de que, peraí, se eu estiver lutando com um leigo que não sabe nada, vai ser muito mais fácil do que a experiência que eu tenho no tatame. Então, você não quer nem dar ao aluno um falso senso de segurança, tem que mostrar para o aluno que tem que treinar, que tem que sempre se aprimorar, tem que continuar lapidando, tem que continuar afiando a espada, porque senão você não vai estar pronto. Mas, ao mesmo tempo, também fazer com que o aluno sinta que ele sim pode se defender. Porque o Hélio Gracie falava isso para a gente. Não basta você ensinar o aluno, você tem que dar a ele a confiança, você tem que fazer ele acreditar que ele pode. Isso é fundamental. Legal. Porque sem essa confiança ele não vai conseguir usar as técnicas. E ele, inevitavelmente, vai apanhar. Porque de novo está conectado ao seu mental, né? Sim. Porque quando você tem essa confiança, né, tudo fica mais fácil no sentido desse controle até da calma. Exato. Que A talvez calma seja... vem disso, vem do Exato. preparo. Exatamente. Quanto mais você se sente preparado, mais calmo você fica. Sim. Não, e às vezes as pessoas também pensam que a calma é algo que você vai estar diante de uma situação de briga e você vai estar com o coração a 60 batimentos, você vai estar tranquilo. Não é isso. Sim. Porque muitas vezes a pessoa se surpreende com as reações fisiológicas naturais diante de um confronto. Né? O seu coração bater mais rápido é normal. Você ficar com uma aflição e sentir um frio na barriga é normal. Você tremer um pouco é normal. Os samurais chamavam isso de battle shakes, né? A tremida da batalha, a tremida de guerra. E eles não viam isso de uma forma negativa. Né? O medo é natural. Agora, você não precisa chamar necessariamente de medo, porque o nome a gente dá o nome que a gente quiser. O Hélio Gracie dizia, eu prefiro não usar esse nome medo, porque ele está associado um pouco à covardia. Mas isso não é negar o sentimento. Porque todo mundo, quem diz eu não sinto medo, isso está mentindo. O Rickson fala isso no livro também, né? Que isso é um ponto da inteligência, né? Exato. Quando a gente sente Claro. senão a gente ia se jogar na janela, Exato. porra, não tem medo de porra nenhuma. Exatamente. Então você vai sentir essa aflição, isso é normal. Então você tem que pensar, que bom, meu corpo está aquecendo. Porque você não vai poder falar para o cara na rua, peraí, deixa eu fazer 10 polichinelos, 5 flexões aqui para me aquecer. Então isso é um processo natural. Então a gente ensina aos nossos alunos, olha, vocês vão sentir isso e é bom praticar atividades que te levem a essa sensação. Isso é o ponto positivo do campeonato de jiu-jitsu. Porque ele te dá essa adrenalina, né? Te dá esse adrenalina, medo. Né? Mas não é a única atividade que dá isso. Eu tocava trompete, você lembra na banda da escola. Sim. Isso também cria você Sim. fazer um solo na frente de todo mundo, você falar em público, É. né? Uma apresentação em público, seja lá do que for, fazer um discurso. Isso também te dá essa experiência de você saber lidar Sim. com essas emoções. Então, é importante você se sujeitar a esse tipo de experiência para você entender essas reações normais, fisiológicas, para que você não se assuste diante delas e que você possa até usá-las ao seu favor. E vice-versa também. Certamente o jiu-jitsu, ele te ajuda muito, de novo, para a vida, porque você treina tudo isso, cara, Exato. né? Exato. De novo, para uma apresentação oral, Exato, que seja. exato. Né? Que essa confiança, esse domínio emocional, você vai levando para tudo na sua vida. Exatamente. Eu acho que esse é talvez a entrega mais poderosa, né, de tudo isso. Porque a capacidade de você guerrear com alguém, legal. E isso, de novo, isso de alguma forma está te dando toda essa confiança. Mas provavelmente isso nem vai acontecer na sua vida. Mas quantos conflitos, né, de outras áreas, principalmente emocionais, né, de novo, você vai ter ao longo dos seus dias, né? Seja familiar, seja no profissional, enfim. Então, ele, de alguma forma, ele está te trabalhando, está te servindo como uma ferramenta para a vida muito poderosa. É verdade. Né? Talvez essa é a grande entrega. Para mim, o grande aprendizado do jiu-jitsu é esse. Né? Porque a chance de um verdadeiro praticante de jiu-jitsu entrar numa briga de rua é pequena. Com controle emocional,
com atenção plena, antecipação, você consegue evitar. É muito difícil uma pessoa vir e te dar um soco do nada. Essas coisas não acontecem, principalmente com um cidadão de bem. Né? Você não vai se envolver nesse tipo de situação. Principalmente quando a gente vai ficando mais velho, mais experiente. Então, qual é o maior benefício do jiu-jitsu? É no dia a dia, na vida. Não é na briga de rua, é na briga da vida, na batalha do cotidiano. Porque tudo que a gente vive é uma batalha. A gente recebeu uma notícia ruim, a gente lidar com uma situação de grande estresse, né? A gente enfrentar desafios, né? Então, o jiu-jitsu ele te dá as ferramentas para poder fazer isso de uma forma mais eficiente. Eu acho que a palavra eficiência é acho que essa palavra descreve muito bem o jiu-jitsu, né? O mínimo dispêndio de energia com o máximo de eficácia. Exatamente. O Silvio também fala, eu lembro também que ele falou assim, porra, você vai dar um armlock no cara, vai, né, botar o joelho na barriga e dar um armlock, aí você fica preso ali no braço do cara, o cara te segura, vem um outro, chuta a tua cabeça. Então, se a gente sempre tentar levar para um caminho onde a gente tem a decisão, principalmente de poder mas sair. Isso é interessante, mas é difícil também, porque eu vou te falar uma experiência própria. Mas em Porto Rico eu briguei na rua, com todo esse conhecimento, joelho na barriga, o cara botou a mão no pescoço, eu instintivamente fui achar de braço. Foi um erro. Eu podia ser chutado. Eu podia ser chutado. Não, mas você vê, eu não consegui. Entendi. Mesmo sabendo, eu fiz o que eu treino. Entendi. Entendeu? O cara meteu a mão, eu botei o joelho na barriga, o cara meteu a mão no meu gogó, eu devia ter feito outra, eu sei, mas na hora, você vai no reflexo. Não, então voltando para a questão do feminino, cara, é a mulher, né, em algum momento da técnica, ela usar agressão. Obviamente, de novo, né, a gente está falando aqui, são vários cenários. E tem cenário que sim, você inclusive descreveu agora uma experiência que a mulher precisou ali, ela usou a pedalada ali. Né? E foi ótimo ter usado. Até porque ali não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Mas em alguns momentos, o meu sentimento é que tem a opção de você parar ali ou a mulher fugir. Sem dúvida. Né? Já pensou estar no chão, por baixo, com alguém mais forte do que você e não saber o que fazer? É exatamente isso que eu ensino no meu curso de defesa pessoal na guarda. Eu vou te ensinar a sair dessa situação e outras no meu curso de guarda para defesa pessoal. Clique aqui no link e venha fazer parte. Nessa situação, a primeira coisa que ela fez foi levantar os braços e tentar andar para trás, mas o cara não teve, ela caiu. E eu concordo com você. Se houver algum caminho de fuga, é o melhor, sempre. A palavra fuga não é boa, porque parece que você está fugindo. Sim. Mas se você puder evitar o conflito, se você puder sair da situação, é sempre a melhor saída. Eu prefiro não brigar. E às vezes você começar a usar um golpe traumático muito rápido, uma cotovelada, você acaba escalonando a situação. Exato, que é exatamente o que você não quer fazer. Porque a briga, ela sempre tem risco. Se você puder evitar, é o ideal. Porque não vale a pena, entendeu? Qual é a razão de você entrar numa briga que você poderia evitar? É você preservar sua honra, que é o que as pessoas dizem. Mas será que a sua honra está relacionado ao que outra pessoa fala de você? Eu acho que a maneira que a gente tem que proteger a nossa honra é através das nossas ações, através das nossas atitudes. A única maneira que você tem, André, de se desonrar é através das suas próprias atitudes. Não é porque algum cara te xingou e você não foi bater nele. Isso não é desonra para ninguém. Então eu acredito que a gente tem a obrigação, principalmente como lutadores de jiu-jitsu, que a gente tem uma capacidade grande de usar violência, de machucar alguém, a gente tem a obrigação de tentar evitar o problema. É até uma covardia você brigar com um cara que não sabe. Sim. Agora, em certas situações isso é impossível. Então você vai usar as ferramentas que você tem. Agora, eu sou contra você ir buscar uma mulher e dar cotovelada num cara quando ela tem uma opção de evitar, de andar para trás, de sair. Sim. Mas claro que isso tem que ser feito de forma estratégica, porque às vezes você tenta sair e você acaba perdendo uma possibilidade de se defender que não vai voltar. Sim. Então tudo isso depende da situação, mas é a mesma coisa de defesa de faca.
Muita gente fala, Pedro, mas faca é perigosíssimo. É muito difícil defender faca. Não sei se você já fez treino Já. de faca pro cara tentando mesmo. Postei um vídeo agora sobre. É difícil. Mas você fazer um treino, tipo... Sim, botar, sim. fala, Treino tenta me na esfaquear, Vera mesmo. exato. A gente faz na academia sempre, Legal. com faca de espuma. De borracha. E é muito difícil. Mas a minha pergunta é o seguinte, o que é melhor, saber ou não saber? Entendeu? Agora, não quer dizer que eu fale, eu sei defesa de faca, então pode vir com a faca. Não. Se eu puder não estar naquela situação, eu não vou estar. É porque, se eu vou usar a defesa de faca, é porque eu não tive outra opção. E a gente fala também sobre o ambiente. Se eu puder botar a mão numa cadeira para poder usar aquilo como um escudo, eu vou fazer. Se eu puder sair correndo, eu vou correr. Eu não quero lutar com um cara que está com uma faca, mas normalmente você nem vê a faca até o momento que o cara vem. Então você vai ter aquele reflexo. Sim. Você condiciona o reflexo. Agora, se você tiver com a faca lá longe, eu vou começar a sair fora, entendeu? Sair da situação. Sim. Não, eu sei defesa pessoal, vem com a faca que eu vou tirar de você. Não, isso é uma coisa romântica que não é realista. Sim. Pois é. Então aí de novo volta para a inteligência emocional. Né? Emocional. Como é que você vai lidar com tudo isso, né? Porque alguém que, fez ali um workshop de defesa de faca, fala assim, agora, meu irmão, se alguém que aparecer com a faca, eu vou tirar. Né? Tá tranquilo. E a gente sabe que não é isso. Da realidade. Isso é até um certo... que existe muito na arte marcial, sempre existiu. Eu estudo muita história, né? Eu chamo de charlatanismo. É o cara dizer, vem aqui, faz um curso comigo e você está pronto para se defender. Não existe. Jiu-jitsu não se aprende assim, não se aprende com curso. Né? Eu até falo muito isso em relação à polícia. O curso é legal, porque você vai inspirar quem faz o curso a começar a aprender. Sim. Agora, achar que vai fazer um curso... Você não tem como desenvolver reflexo em 3, 4 dias, não existe. Não. Você precisa treinar aquilo. Sim. Então, eu acho que você quer aprender a se defender, você precisa treinar jiu-jitsu. Agora, se for um jiu-jitsu voltado para a defesa pessoal, melhor. Porque se no treinar jiu-jitsu você estiver praticando posições que vão te deixar vulnerável numa luta, numa briga, não é o ideal. Sim. E até nesse aspecto aí, né, assim, falando dessa abrangência, né, de técnicas, você também na escola, vocês treinam também essa parte de striking, né? Sim. De soco, de chute, Sim. de cotovelada. Né? Sim. Como é que você coloca isso e o quanto isso já está no currículo, na verdade? Tem duas coisas aí. Primeiro, que é uma coisa histórica. Nós não estamos inventando nada. Muita gente que comenta na internet fala, isso não é jiu-jitsu. Quando vê queda, fala, isso não é jiu-jitsu, isso é judô. Quando vê golpe traumático, fala, isso não é jiu-jitsu, é kickboxing. Não conhecendo a história. Jiu-jitsu possuía as quedas, o Nage-waza. Claro que o Jigoro Kano, que era um especialista nas quedas, ajudou a desenvolver muito isso, sem dúvida. Mas o jiu-jitsu anterior, né, que não é jiu-jitsu, é jujutsu. É a mesma coisa. São só maneiras diferentes de escrever a mesma palavra. O certo é jiu-jitsu, inclusive. Mas no jiu-jitsu tradicional, antes do Jigoro Kano, não em todas as escolas, mas no movimento competitivo que existia de jiu-jitsu antes do Jigoro Kano, na época do Jigoro Kano, as academias já ensinavam quedas, projeções. E as academias já ensinavam luta de chão e as academias já ensinavam golpes traumáticos. Então o jiu-jitsu já possuía isso, golpes traumáticos, o Atemi-waza, a queda, o Nage-waza e o Katame-waza, que é a luta de chão. E isso de forma já muito competitiva. Então, em primeiro lugar, nós não estamos inventando isso. Sempre fez parte da história do jiu-jitsu. Os irmãos Gracie, o Hélio Gracie era perito em chute, chutava muito bem, treinava um boxe muito bom. O Carson também era fera em chute, soco. Isso faz parte da história do jiu-jitsu. O pessoal acha que o cross-training é algo moderno e começou agora. Não. Isso já vem lá de trás, está na essência do jiu-jitsu isso. O Maeda fazia isso, já falava em botar luvinha com os dedos de fora para fazer luta de vale tudo. Isso, toda geração acha que está inventando tudo, mas não é bem assim. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que nós percebemos que para a defesa pessoal o golpe traumático é importantíssimo. Mas não é só para você agredir, é para você saber defender. Sim. Mas como é que você aprende a defender se você não tem pessoas na academia que estão sabendo usar para você poder fazer o treino? E desenvolver a noção de distância. Mas é o que eu sempre digo.
o golpe, o striking techniques do jiu-jitsu, a parte de trocação do jiu-jitsu, não é kickbox, não é boxe, não é uma coisa do jiu-jitsu. E o que muda? Claro que uma cotovelada é uma cotovelada, um chute lateral, um soco é um soco, uma joelhada é uma joelhada, óbvio. Essas existem em todas as lutas traumáticas. O que muda do jiu-jitsu é o objetivo e a distância. Porque qual é o objetivo do jiu-jitsu? É o que você falou, evitar. Então, eu não tenho... Qual é o objetivo do boxe? Principal, entretenimento. Não é nem uma arte marcial, né? Entretenimento. Kickbox também. Então, você se coloca na Tailândia. O pessoal está apostando, eles querem ver o pau comer. Então, você fica naquela distância e fica na trocação. Isso não é o que você vai querer fazer isso com um cara muito mais forte que você, uma briga de... Você quer ficar longe. Então, você usa os golpes traumáticos numa distância diferente, com um objetivo diferente. Mas nós ensinamos todos os golpes, não só os clássicos, o pisão e a cotovelada, mas todos, 1, 2, combinação, esquiva, né? Nós treinamos muito boxe com o Raf aqui no Rio. Então, isso deu para a gente uma experiência. O Guilherme, o número 2, né? O VB2, ele se especializou muito nessa parte de golpes traumáticos, estudou muito com o pessoal do kickboxing na Holanda, que a gente tem alunos lá. Obviamente o boxe do Raf juntou tudo isso. O próprio karatê, ele pesquisou muito essa questão do karatê, da distância, e a gente desenvolveu uma aula para ensinar aos nossos alunos o que nós consideramos ser a essência da luta de jiu-jitsu em pé, parte de trocação. A parte de queda também a gente enfatiza muito, a gente também teve muito treinamento no judô aqui no Brasil, com excelentes professores, e Oswaldo Simões, Sérgio San, Ney Wilson, Nilza Wilson, entre outros. Treinamos no Flamengo, eu ia lá com o Royler, né, que também foi meu grande professor, e eu participei muito desse treinamento de judô, mas o judô também não é ideal para a defesa pessoal por causa do kumikata. A pegada que também é usada no jiu-jitsu é uma pegada que está numa distância para levar soco e joelhada. É verdade. Então, as nossas quedas são sempre utilizadas do clinch. Então, você pode usar quase que todo o arcabouço do judô, né? Ou o Tigari, o Sotogari, o Timata, Koshiguruma, o Goshi, mas adaptado para o clinch, que é de onde você vai utilizar as quedas numa luta que tenha golpe traumático. E no chão, tem o rola, tem o treino competitivo, mas como não tem ponto, o objetivo é a finalização, e somente isso, o pessoal não utiliza posições que são importantes com o ponto, mas sem o ponto não são, porque eles têm a consciência de que aquela posição é uma posição anti-jiu-jitsu. Né? Então, 4 apoios, a guarda tartaruga, como você falou, posições de meia guarda profunda, posições de você ficar pendurado no cara, posição de guarda sentada quando... Não é que você não possa usar a guarda sentada, mas eu tenho que trazer o meu braço por cima do ombro dele para ele não poder... É uma posição que o Carson gostava muito, posição de domínio. Eu não posso sentar com o cara em pé na minha frente que ele possa chutar a minha cara. Né? Então, a gente faz o treino de jiu-jitsu, mas sem utilizar técnicas e posições que nós consideramos não serem eficazes numa luta verdadeira, numa luta real. Esse rola, às vezes, vocês colocam rolando também, parte de, enfim, o cara poder bater. Claro, cara. Simulação, obviamente, né, é difícil você fazer isso sem machucar, porque é uma coisa que eu sempre digo, eu acho que o jiu-jitsu ele tem que proteger a nossa saúde. Qual é a razão de um praticante de jiu-jitsu aprender? Ele não quer apanhar. Por quê? Porque machuca. Por que eu não quero apanhar na rua? Porque eu vou me machucar. Então, acho que não faz muito sentido a gente, para aprender a não se machucar na rua, a gente se machucar no treino. Entendeu? Destruir a nossa saúde para poder evitar que um outro destrua. Isso, para mim, não faz sentido nenhum. Por isso que eu acho que a defesa pessoal está tão conectada à saúde, porque defesa pessoal é você defender a sua integridade. Então, eu acho que você tem que tomar cuidado com ficar tomando soco na cabeça, porque não é o cérebro... É a parte mais importante da nossa anatomia. Exato. Então, você ficar tomando soco na cabeça não é bom. Nem ficar cabeceando muito bola de futebol não é bom. Né? Tem estudos mostrando isso, que afeta o cérebro. Então, mas tendo dito isso, claro, nós fazemos treinamento com luva, treinamento, principalmente posições de inferioridade, guarda, como que você sobrevive à guarda, o cara dando soco da guarda, como que você consegue evitar, o cara montado em você.
Então a gente faz muito essas simulações, e claro, em pé também. A aula de striking tem o sparring em pé. Claro que a gente controla a intensidade, que hoje em dia até os lutadores de MMA, se você ver o sparring que eles fazem, não é com intensidade total, isso não faz o menor sentido. Mas tem o treinamento de rola com golpe traumático também, não sempre, quer dizer, digo, não é todo o treino de rola, mas a gente tem aulas específicas para esse tipo de rola, principalmente na aula onde a gente já usa luva, que é o striking class. Pedro, cara, é impressionante, né? Eu conheço a sua jornada ali, a gente, né, como começou o papo falando assim, esse cara foi o cara que me apresentou o nome, né? O jiu-jitsu. E, enfim, a gente estuda naquela escola e acho que o grande caminho é estudar nos Estados Unidos, né, cara? Se formar numa faculdade, né, e trabalhar. E você continuou, né? Acho que com muita paixão e crença de tudo isso que a gente falou, dos valores, do quanto essa ferramenta é importante, acreditou, cara, e se transformou não só num grande professor, né, mas representante do nosso jiu-jitsu. E o mais interessante, né, eu lembro aí da fala do primeiro curso que eu fiz com o Fábio Gurgel, quando ele perguntou quem conhecia os irmãos Valente e o Pedro Sauer. E eu fui um dos poucos que levantou a mão lá. Enfim, porque vocês tinham um trabalho, né, e tinham uma academia, né, de grande sucesso, pouco conhecida no ambiente do jiu-jitsu, no ambiente, principalmente no ambiente de competição, esportivo. Sim. Mas que tem, até hoje, assim, vocês são uma referência de sucesso, né, em todos os sentidos do jiu-jitsu. Então, como é que foi, cara? Assim, resumindo, essa sua jornada, né, de acreditar e de montar algo muito diferente de todo mundo que estava ali, né, se esfaqueando ali para fazer um business de jiu-jitsu, você se descolou e foi para um negócio, e hoje você dá aula para Gisele, para a filha do Trump, enfim, você tem um negócio de muito sucesso, não só porque tem celebridade, mas porque realmente, assim, você passa o jiu-jitsu com muita excelência. Foi uma jornada incrível e tudo aconteceu de forma muito natural. Não foi planejado, né? O plano sempre foi fazer aquilo. Quando eu decidi ser professor de jiu-jitsu em tempo integral, né, quando eu terminei o mestrado na Universidade de Miami, eu tive que tomar essa decisão se eu ia para o mercado financeiro ou se eu trabalhava com jiu-jitsu. E eu escolhi porque é o que eu amo, é a minha paixão. E eu considero a profissão de jiu-jitsu como sendo a melhor profissão do mundo. E as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Eu não poderia ter feito nada disso sem os meus irmãos. Então foi um trabalho em equipe, um esforço coletivo nesse sentido. E nós adaptamos, inicialmente fazíamos exatamente o que nós aprendemos. Mas aos poucos nós fomos adaptando a nossa prática, a nossa maneira de ensinar, aquilo que nós sempre acreditamos. E com o apoio total, com a supervisão e com o apoio do nosso grande mestre Hélio Gracie, que estava ali conosco. Então, realmente, no início foi muito difícil, porque havia uma discriminação muito grande. Esse é uma defesa pessoal, eles nunca levaram, nunca esfregaram o rosto deles, é uma coisa... Então começou, não sabendo da nossa história, como você sabe, que eu cresci treinando na Academia Gracie, fazendo aula coletiva na Academia Gracie, treinando com o Saulo, com o Barretinha, com o Vini, não devia nem ter citado nomes. Eu tive até uma experiência contigo de porrada comendo lá, e você foi um dos caras que conseguiu mobilizar o cara. Então a gente teve uma experiência real, né? Exato. Então a gente cresceu nesse contexto. E eu ia para a Califórnia todo ano, passava lá minhas férias de verão na Califórnia, e com o Rorion, quando ele estava fazendo o UFC, com o Rickson, com o Royce, naquela época, quer dizer, antes do UFC, na época dos desafios, então presenciei muitos desafios, participei de treinos, porque ele fazia seminário, e no final do seminário, para 100, 200 pessoas, eles treinavam com todo mundo. Então enfileiravam, 200 pessoas, você não tem como treinar com 200 pessoas, então tinha uns 4 ou 5 professores, e aí botava 30 com cada um, e às vezes eu entrava e botava uma fila na minha frente, e eu ia treinando com um por um. E com 15, 16 anos, faixa azul. Então isso foi uma experiência incrível, né? E agora, quando eu comecei a dar essa ênfase maior na defesa pessoal e não participar das competições, nós éramos os únicos. E isso, realmente, houve uma discriminação muito grande.
Sim. E houve um preconceito. Isso aí não é real, isso não é jiu-jitsu. Mas a gente tinha muita convicção. E a gente acreditava muito no que a gente estava fazendo. E a gente continuou. Contra tudo e contra todos. Né? E hoje em dia é muito gratificante ver que eu acho que a comunidade do jiu-jitsu, como um todo, abraçou o nosso trabalho. E a gente recebe as figuras mais notáveis do jiu-jitsu, tanto de competição, né? Todos os maiores professores, eles vêm, quando vêm a Miami, vêm visitar a nossa academia, tem muito interesse em aprender essa parte de defesa pessoal, que é uma especialidade nossa, né? Algo que a gente faz de forma consistente já há tantos anos. Então você cria uma bagagem. É muito difícil você conseguir ter isso sem ter uma academia, porque é na academia que... A academia é um laboratório, onde você constantemente está testando, né? Aprendendo através do trial and error, como se fala em inglês, né? Do teste do erro. Você vai aperfeiçoando, você vai encontrando dificuldades. Então isso deu para a gente uma cancha, como se diz aqui no Brasil, muito grande nessa parte de defesa pessoal, de entender o que funciona e o que não funciona, os caminhos para você conseguir fazer com que a técnica funcione, os desdobramentos, porque a defesa pessoal não é um kata. Muita gente acha que é um kata, uma coisa coreografada. De jeito nenhum. Defesa pessoal é jiu-jitsu. Então a técnica, às vezes, você vai tentar de um jeito, não vai funcionar, você tem que ter variações, você tem que saber usar a força do seu oponente, você tem que saber fazer fintas, né? Fazer ele pensar que você vai por um caminho, você vai por outro. Então, a defesa pessoal, ela continua evoluindo, né? Através das faixas, por exemplo. Você tem a defesa pessoal, faixa branca, faixa azul, assim como as técnicas de chão. Não dá para separar. É jiu-jitsu. Então, nós temos uma experiência muito forte nesse sentido e a gente fica muito feliz que a comunidade do jiu-jitsu hoje em dia entenda o nosso trabalho. Acho que no início era uma incompreensão, as pessoas não sabiam o que a gente estava fazendo, então às vezes criticavam sem saber, mas hoje em dia, quanto mais as pessoas vêm, é o que eu sempre digo, venham à nossa academia, venham conhecer o nosso trabalho, participem das aulas, que eu acho que aí as pessoas sempre entendem, gostam, admiram. E isso para nós é muito, muito, muito gratificante. E que bom, porque assim, a gente até começou a conversa falando um pouco o quanto hoje o jiu-jitsu amadureceu e está buscando isso. Então a gente precisa, né, de grandes referências, inclusive entregando, porque acho que hoje a nossa comunidade está querendo e está se interessando cada vez mais, né, nessa parte, talvez a mais importante aí do nosso jiu-jitsu. Bom, parabéns, que bom que a gente conseguiu fazer. Foi né? um prazer. Foi tudo Eu muito fiz em cima questão, da hora. eu vou passar 2 dias aqui no chamou, Rio. Tava dentro do avião, você também voltando. Exatamente. A gente, vamos fazer, vamos arrumar um jeito. Conseguimos espaço no nosso dia. Que bom. Muito Irmão, amarradão de estar contigo aqui, te ver. prazer é meu, poxa, tantos anos de amizade. Exato. Vamos com tudo, jiu-jitsu. Vamos junto. Gosto. Valeu.